Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de um tema do direito civil, da parte geral, tratado muito por alto no Código Civil, nos artigos 9º e 10º, e mais esmiuçado na Lei de Registros Públicos. O tema de hoje é o tema da individualização da pessoa natural. Bom, a pessoa vive em sociedade. Isso nós não precisamos de discutir, porque quando a gente trabalha com a personalidade, isso é um dado básico, viver em si e com os outros. E viver em sociedade me traz a necessidade de me diferenciar dos outros, de me individualizar dos outros. Uma necessidade que tem um cunho individual e tem um cunho público também. É interesse do Estado que as pessoas se diferenciem, que ele saiba individualizar, diferenciar uma pessoa da outra. E por isso o Estado toma a cargo para si a tarefa de regular esse modo de individualização da pessoa natural. São 3 os elementos básicos que individualizam a pessoa. A pessoa, ela se individualiza. Opa, aqui aumentou, passou? A pessoa, ela se individualiza, em primeiro lugar, pelo seu nome, em segundo lugar, pelo seu estado, em terceiro lugar, pelo seu domicílio. Vou falar de cada um deles, mas o domicílio bem por alto, porque ele merece uma aula separada só para falar dele. Em primeiro lugar, a pessoa se individualiza pelo nome. O que é um nome? O nome é um elemento individualizador, é uma denominação, um sinal distintivo, pelo qual a pessoa se identifica na família e na sociedade. O nome tem essa dupla função, identificar-se na sociedade e identificar-se no interior da própria família. O nome é tratado no direito sob mais de uma perspectiva. Ele é tratado como um elemento de individualização, momento em que ele recebe tratamento especialmente da Lei de Registros Públicos, mas vai ser tratado também como bem da personalidade, como um direito da personalidade, forma como o nosso legislador optou por tratar o nome no Código Civil, inserindo ele na parte respectiva. Vamos tratar aqui, sobretudo, dos dispositivos que tratam do nome como elemento de individualização. Como direito da personalidade, é melhor que a gente trate na aula própria dos direitos da personalidade. Bom, como elemento de individualização, o nome ele é importante sob o ponto de vista público, porque é a forma do Estado chamar os seus cidadãos, diferenciar os seus cidadãos, e por isso o Estado organiza os registros públicos sob a sua tutela e criou uma lei própria para isso. Uma das características também, em virtude desse aspecto público do direito ao nome, é que o nome, regra geral, é imutável. Na verdade, a lei fala definitivo, porque apenas excepcionalmente vai se admitir a alteração do nome. No aspecto individual, o nome é importante como um direito da personalidade. Logo, a pessoa tem direito sobre o seu nome e ela pode reprimir abusos na utilização do seu nome. Aqui, ainda ligado a esse aspecto individual, nós tutelamos não apenas o nome registrado, mas também a tutela no nosso ordenamento, conforme preceitua o artigo 19 do Código Civil, dos pseudônimos ou codinomes, que são nomes fictícios pelos quais a pessoa fica sendo reconhecida na sociedade, ligados à sua atividade profissional. Bom, mas vamos falar do nome completo, do nome registral e das regras básicas em relação a ele. O nome completo, ele é formado por 2 elementos básicos. Ele é formado, em primeiro lugar, pelo prenome. Prenome que também é chamado de nome de batismo, porque antigamente o grande órgão responsável pelo registro público era a igreja. Então, o registro que se tinha e o momento em que se dava o nome era o momento do batismo do fiel. Daí o nome de batismo. E sobrenome, que propriamente em países estrangeiros se chama de nome, que também vai ser chamado de nome ou apelido de família, expressão essa usada na Lei de Registros Públicos, ou patronímico. Esse nome parece diferente, mas ele vai ser utilizado. Esses são os 2 elementos essenciais que compõem o nome. Além desses elementos essenciais, como elementos acidentais, o que significa que podem faltar, que não são necessariamente apresentados junto ao nome, nós podemos identificar o agnome e as partículas. Agnome são expressões
utilizados para diferenciar pessoas da mesma família com nomes iguais. A gente conhece corriqueiramente o uso de júnior, filho, neto, sobrinho e etc. Mas nada me impede de usar, como se usava lá no período imperial, primeiro, segundo, terceiro e outras expressões que consigam fazer essa diferenciação entre filhos, netos, tios e primos. Bom, é também comum que se utilize no Brasil as partículas, que são palavras sem uma significação que servem para dar uma composição harmoniosa ao nome. A gente conhece muito a utilização de, do, da, e, o. A doutrina vai falar também, ao tratar dos elementos do nome, para além dos elementos previstos no artigo 16 do Código Civil, que são prenome e sobrenome, de possibilidade de se discutir títulos de nobreza, títulos acadêmicos, qualificações de dignidade, etc. Mas isso não tem tanta relevância para a gente aqui, porque eles não são submetidos a registro, não tem a lógica oficial do prenome, do sobrenome e das eventuais partículas e agnome. Vamos falar então do prenome especificamente. O prenome, que é o nosso primeiro nome, como a gente popularmente diz, ele pode ser simples ou composto. Na verdade, a grande função que o prenome tem é diferenciar pessoas dentro da família. A gente divide, o sobrenome serve para diferenciar famílias na sociedade. O prenome, ele serve para diferenciar pessoas dentro da família. Vamos pensar exemplificativamente, me usando como exemplo. Meu nome completo é Carla Vasconcelos Carvalho. Meu prenome é Carla. Meu sobrenome, ou patronímico, é Vasconcelos Carvalho. Dentro da minha família, um irmão meu, ele vai ter um prenome distinto do meu e o sobrenome igual. Logo, o meu sobrenome me diferencia de pessoas de outras famílias. Mas dentro da minha família, o que me diferencia da minha mãe, dos meus irmãos, é o meu prenome. Então essa é a grande função dele. O prenome ele pode ser simples ou composto. O que significa isso? Prenome simples é aquele composto de uma só palavra, como no meu caso, Carla. Prenome composto é aquele que tem duas ou mais palavras. Ele pode ser duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Não é comum, atualmente, utilizar-se pronomes compostos com mais de 2 nomes, mas não é proibido e não é impossível que se tenha isso na realidade cotidiana. Como é que é escolhido o prenome, gente? A lei manda, a lei escolhe prenome pelas pessoas? No Brasil, atualmente, não. O prenome é de livre escolha dos pais. Claro, nós vamos ter algumas pequenas limitações legais. Por exemplo, a lei veda que se leve a registro prenomes suscetíveis de expor a pessoa a ridículo. E quem tem a autoridade e o poder de fiscalizar se esse nome expõe ou não a pessoa ao ridículo é o oficial do registro público. Uma outra previsão legal é que se os pais quiserem dar para irmãos nomes iguais, é preciso que se coloque um prenome composto, a fim de que, pelo menos por uma das palavras que compõem o prenome, esses irmãos sejam diferenciados entre si. Bom, pessoal, essa é a regra sobre a escolha do prenome, que, como regra na nossa lei, é definitivo. O que significa? O nome de uma maneira ampla, composto de prenome e sobrenome, que é colocado na pessoa ao nascer, salvo exceções que a lei estabelece e outras que nós vamos encontrar na jurisprudência, deve acompanhar essa pessoa durante toda a sua vida. Em relação ao nome, há algumas hipóteses previstas na lei e na jurisprudência em que se permite essa alteração. Uma das hipóteses que tem previsão legal é justamente aquela que vem complementar a vedação de registros de prenomes que exponham ao ridículo. Se o cartório foi falho e não impediu esse registro, a pessoa pode, depois, pedir que altere o seu nome para não ficar com um nome que a constranja. Nesse sentido, inclusive, a lei prevê, no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973, pessoal, uma possibilidade de alteração administrativa do nome. Eu não preciso nem de entrar com processo judicial. Essa possibilidade ela se faz quando a pessoa completa 18 anos. No primeiro ano, posteriormente à maioridade, ela tem uma facilitação para alteração do seu prenome, podendo fazer todo o procedimento direto no cartório. Nas outras situações e fora desse período, ela vai ter que fazer isso via um procedimento judicial para alteração do nome.
Outras situações vão permitir a alteração do nome. Podemos dizer, um outro caso, de erro gráfico. Se o nome é escrito com um erro de grafia, é possível que ele seja alterado. Também há previsão legal de que apelidos públicos notórios de pessoas sejam inseridos ao nome. Então vamos dar um exemplo. Lula, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele inseriu o seu apelido no nome. A previsão hoje da Lei de Registros Públicos é que nem é apenas uma possibilidade de acrescer. Ele poderia substituir o seu prenome por esse apelido público notório na forma como a lei prevê. Uma outra possibilidade prevista na Lei de Registros Públicos é a alteração do prenome, conjuntamente ao do sobrenome, quando da inserção da pessoa no Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas. Aqui nós temos propriamente uma mudança de identidade desse sujeito. E como o nome é um elemento relevante da identidade, para que eu consiga fazer essa proteção, eu vou poder ter que mudar o nome também. Em caso de adoção, já não é necessário que se troque o prenome. E aqui recomenda-se o uso do bom senso, né, gente? Adotar uma criança recém-nascida e mudar o nome dela não vai gerar grandes prejuízos. Mas uma criança com um pouco mais de consciência, um pouco maior, provavelmente eu vou gerar no mínimo uma confusão mental muito grande dela pela alteração. De fato, a mudança de prenome não é necessária ou obrigatória na adoção, diferentemente da mudança de sobrenome. É possível também que se modifique o prenome para adicionar um segundo nome quando os meus homônimos estão me causando problema. Estou sendo frequentemente confundida com outra Carla Vasconcelos Carvalho. O que eu posso fazer? Colocar um Ana antes do meu nome, Ana Carla, por exemplo. Então, lógico que isso vai ser observado em casos específicos. Além das hipóteses que têm previsão legal, nós vamos ter várias hipóteses que vão sendo aceitadas pela jurisprudência de alteração do nome. Uma situação que já tem sido corriqueiramente aceita nos tribunais de todo o país é a da mudança do nome do transexual. Sobre a questão da mudança do registro do transexual, depois vale a pena a gente falar especificamente dela, porque não é só a questão do nome que tem importância para a sua mudança. Também encontra respaldo na nossa jurisprudência a mudança do nome no sentido de fazer a tradução de nomes estrangeiros. Tudo isso com o objetivo de reduzir transtornos inconvenientes para o titular do nome. O sobrenome tem a mesma lógica. O sobrenome, como nome de família, o nome que diferencia a minha unidade familiar dentro de toda a sociedade, ele também é definitivo e, em princípio, não vai ser mudado durante a minha vida. Como é que eu escolho o sobrenome? Os meus pais têm livre escolha do sobrenome, tal como eles têm do meu nome, do meu prenome? Não, não há livre escolha aqui. Há uma vinculação de que os sobrenomes sejam escolhidos, ou os sobrenomes sejam escolhidos entre aqueles que vêm da linhagem ascendente da pessoa. Então, não tem nada de respaldo na nossa legislação para inventar sobrenome na hora de registro. Se alguém conseguiu fazer isso, foi por um descuido do cartório. Normalmente, isso por um costume e não por uma determinação legal, nós utilizamos o sobrenome paterno e o sobrenome materno, ficando o sobrenome paterno por último. Mas isso é uma questão de costume e não de obrigação legal. Da mesma forma como o prenome, a mudança do sobrenome, ela precisa de ter hipótese prevista na lei ou motivação excepcional. Ela depende de uma motivação relevante da sua importância. Vamos ter algumas hipóteses previstas na lei. É possível, por exemplo, a modificação do sobrenome com o casamento e idem com o divórcio, com a observação que no Código Civil de 2002 não se prevê a obrigação para a mulher de inclusão dos patronímicos ou sobrenomes do marido e prevê-se o acréscimo e não a substituição dos nomes originais. Hoje, em virtude do princípio da isonomia, entende-se que tanto a mulher quanto o homem, o varão ou a varoa, podem acrescer aos seus o sobrenome do outro, mas é uma possibilidade, uma faculdade e não uma obrigação. Uma situação em que é obrigatória a modificação do nome é a da adoção. Se o prenome não é obrigado a ser modificado quando a adoção, o sobrenome sim, porque eu estou desconstituindo qualquer vínculo anterior que aquela criança jovem tem
e estabelecendo novos vínculos com uma nova família. E esse estabelecimento de vínculo com a família depende de harmonização do sobrenome. Então, nesse caso, há uma obrigatoriedade por lei de alteração do sobrenome. Vamos ter também possibilidades de acréscimo ou modificação do sobrenome diante de situações de reconhecimento tardio de filiação, caso em que o filho pode acrescer o nome do pai. E na jurisprudência, nós temos recentemente alguns julgados que permitem que o jovem, a criança ou jovem que foi abandonado pelo pai ou até pela mãe, possa pedir a retirada do sobrenome daquele genitor que o abandonou para não se submeter ao constrangimento de carregar esse sobrenome consigo. Observem aqui uma coisa: esse jovem ele não vai conseguir retirar o nome do pai do seu registro. O pai continua sendo pai. Eu não tenho como decidir nesse sentido, mas eu posso tirar o nome dele do meu nome. Então ele é meu pai, mas eu não carrego no meu sobrenome o nome do meu pai. Isso tem respaldo na jurisprudência do STJ. Uma outra possibilidade ligado à socioafetividade, que veio ter respaldo da jurisprudência e foi acrescentada na lei de registros públicos posteriormente, é a de que, em caso de criação de vínculos socioafetivos entre a criança e seu padrasto ou madrasta, seria possível que, além dos sobrenomes do pai e da mãe, essa criança pleiteasse a inserção do sobrenome do padrasto ou da madrasta. Essa possibilidade tem previsão no artigo 57 da Lei de Registros Públicos, parágrafo 8º. Em breves linhas, é o que importa para a gente falar em relação ao sobrenome. O segundo elemento, então, que nós vamos falar em relação à individualização da pessoa natural é o estado. Então, o estado da pessoa natural, coloquei aqui uma definição para vocês, é um conjunto de características, um conjunto de qualificações da pessoa em relação à sua vivência na sociedade, à sua inserção na sociedade, que apresentam relevância para o direito, que tem efeitos jurídicos, importância jurídica. E o Estado, nesse sentido, ele vai se apresentar sob 3 aspectos para o direito também. O Estado, ele se classifica em Estado individual, Estado familiar e Estado político. O primeiro Estado que a gente pensa é o Estado individual. Estamos pensando aqui em características da formação individual, orgânica, morfológica da pessoa, que são importantes para o direito, que a individualizam e a diferenciam de outras pessoas. Podemos falar aqui, por exemplo, da idade, do sexo a qual a pessoa pertence, da cor de pele, eventualmente até da altura, ou grau de saúde. Por que essas características são relevantes para o direito? Aqui nós vamos ter variáveis situações de relevância. A idade, por exemplo, o ano em que eu nasci, ele é importante para definir se eu sou capaz ou incapaz. Concordam comigo? Até os 18 anos, somos incapazes. A partir dos 18 anos, com a maioridade, nos tornamos capazes. O sexo pode definir também se eu sou beneficiário de certas políticas públicas, se a lei se aplica ou não a mim. Nós temos hoje no Código Penal a figura do feminicídio. É importante, então, definir o sexo da vítima para que se tenha aplicação. A própria Lei Maria da Penha tem a sua discussão também em relação ao sexo, o alistamento militar que se dá em relação ao sexo masculino. Então, o sexo ele determina alguns direitos na lei civil. A cor de pele, nós temos hoje, por exemplo, a política de cotas, e não sou contra, eu tenho visto bons resultados, inclusive da sua aplicação, que vai depender, em grande medida, da cor que a pessoa se autodeclara. A altura é bem menos relevante, né, gente? Não seria interessante que o direito nos diferenciasse ou criasse preconceitos por altura. Mas para certos concursos públicos de carreiras militares, os editais exigem altura mínima. E vamos pensar em vários outros elementos que individualizam o sujeito nessa perspectiva do Estado. O Estado, então, o Estado individual, então, é esse conjunto de características. A Carla, eu poderia falar do ponto de vista do meu estado individual. Eu tenho 32 anos, sou do sexo feminino, cor branca, 1,75 de altura, saudável e outras características que fossem relevantes para o direito. Do ponto de vista do estado familiar, nós estamos pensando na situação da pessoa dentro da unidade familiar dela, a posição dela na família. E
O estado familiar, ele se divide conforme eu fale do matrimônio ou eu esteja me referindo ao parentesco. Em relação ao matrimônio, quais são os nossos estados possíveis? Eu posso ser solteiro, casado, separado, divorciado e viúvo. Não vou entrar aqui na polêmica lá do direito de família se ainda existe separação no ordenamento jurídico brasileiro. Para os alunos que ainda estão no começo do curso de direito, hoje eu posso divorciar diretamente sem antes ter feito separação judicial. Então, muitos autores falam que a separação perdeu a sua relevância. Mas aqui nós temos os 5 estados conforme o status realmente, a forma como eu lide em relação ao matrimônio. Nunca casei? Sou solteiro. Estou casado? Por óbvio, casado. Fui casado e não sou mais. Posso ser separado, divorciado.